Meu nome é Karen Francesca Schwinden, né? Eu estou no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. Eu moro na cidade de Palhoça e hoje eu represento como cônsul honorária do Grão-Ducado de Luxemburgo em Santa Catarina. O trabalho de um cônsul honorário, né, é totalmente voluntário, certo? É pela honra de estar, né, nesse momento representando o Grão-Ducado para os cidadãos luxemburgueses do estado de Santa Catarina. Então, quando o cidadão precisa retirar o passaporte, ele vai até o consulado e lá ele retira o passaporte dele, né, para não precisar voltar a Brasília, certo? Porque todos esses documentos são feitos pela embaixada, pelo serviço consular da embaixada de Luxemburgo. E qual é a lembrança que, fazendo esse, se eu posso dizer, trabalho, Sim. que é voluntário, qual é a sua lembrança mais impactante durante a tua... Sim, vai na minha atuação. Sim. Tá. Foram vários momentos, porque na realidade está muito ligado à emoção, né? A emoção de você reconectar com o seu antepassado, né? De saber de onde ele veio, o que ele passou, né? As dificuldades, porque ele veio por causa das dificuldades, né? E aqui ele também teve muitas dificuldades quando chegou. E quando os cidadãos luxemburgueses chegaram, eles chegaram muito junto com os alemães, certo? E também com os italianos, tudo mais os alemães. Então, quando eles vieram para o estado de Santa... Eles chegavam no Rio de Janeiro e depois vinham para o estado de Santa Catarina. Quando eles chegaram aqui, eles foram realocados, né, colocados em regiões que são muito montanhosas. E eles eram agricultores, certo? E isso foi uma dificuldade muito grande para eles, porque a agricultura a gente sabe que em montanha é muito mais difícil, né? Mas eles foram para esses locais e conseguiram sobreviver, né, com muita dificuldade. E só que nessa época também eles pegaram o final do início ali início, não o final, o início da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. E no Brasil, principalmente, era proibido falar alemão. Então não poderia falar nada de alemão. Só que os luxemburgueses, eles eram entendidos como alemães. Então eles também não podiam falar o idioma que eles vieram, né? Eles eram proibidos disso. E como eles não poderiam falar, eles não conseguiram passar isso para os filhos, né? Então o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que colocar os filhos nas escolas com 6, 7, 8 anos para aprender a falar o português, para que os filhos nessa época também fossem numa mercearia para comprar o produto, né? O tomate, a cebola, o que fosse, né, da alimentação. Então essa criança, ela sofreu muito também, porque ela não sabia, dentro de casa ela falava o luxemburguês, né, quando era luxemburguês, ou então o alemão, quando ela era descendente de alemão, mas na rua ela tinha que falar o português. Então esses pais, se eles fossem pegos falando o idioma deles, né, e tinha muitas pessoas que faziam escutas ao redor da casa, né, e a polícia mesmo, né, eles faziam muito esse tipo de escutas, e quando eles viam que a pessoa estava falando, ela era presa, né, ela era levada para uma praça pública, né. Aqui no nosso país existe um medicamento, se diz, né, que era dado para essas pessoas que falavam, e elas se esvaziam, assim, em plena praça pública, porque era para dizer que esse era o lado ruim, né? Então, para nós que somos descendentes de luxemburgueses, né, e eu também encaro que os descendentes de alemães também sofreram muito com isso, a gente não fala, não porque a gente não quis aprender, é porque foi proibido. Era uma questão de vida, né? De vida ou morte, ou vida ou prisão, né? Então, e muitas pessoas foram presas no Brasil por causa disso. Em Santa Catarina, o governo foi muito austero em relação a isso. Não poderia, de jeito nenhum, falar outro idioma, entendeu? Então, isso é uma dificuldade muito grande para nós, que somos luxemburgueses, porque todos nós queríamos falar o idioma dos nossos avós, né? Todos. Ninguém, eu gostaria, o meu filho gostaria de ter aprendido, né? Isso é fundamental para a gente hoje, a gente sente falta disso, porque a raiz de toda a família, a raiz da nossa descendência, ela é importante para todo ser humano. Quando você tem uma história, você tem uma raiz, e é importante que nessa raiz venha tudo, venha a cultura, venha o idioma, venha a maneira de se apresentar, maneira de pensar, né? É cultural.
E a cultura é que mantém, na realidade, as tradições. Então, isso para nós hoje faz falta, né? Faz muita falta, mas não só agora. O meu pai também queria ter falado, né? Só que a minha avó, ela sempre dizia, não, não pode, não pode, né? Então, e quando eles iam falar, eles tinham que ter certeza absoluta que nenhum vizinho estivesse escutando, entendeu? Porque senão eles eram denunciados. Então, isso foi uma parte que sofremos aqui no Brasil. O estado de Santa Catarina sofreu muito com isso, né? E foram muitas pessoas realmente foram presas, outras morreram mesmo, né? É uma história triste, né? Então, para nós hoje, o resgate e voltar a Luxemburgo, de poder ir lá, saber onde os nossos bisavós moraram, da onde eles vieram, é emocionante. É uma parte emocionante para todo brasileiro que hoje é um neo-luxemburguês, né? E a senhora tem uma ideia de quantos cidadãos luxemburgueses tem aqui no estado de Santa Catarina? Olha, a ideia, assim, a gente sabe o total que tem hoje no Brasil, né? Mas Santa Catarina é o estado que mais tem cidadãos luxemburgueses, né? Eu sei, por exemplo, assim, pelo meu trabalho de fazer a entrega de passaportes, né? Eu sei também porque os meus colegas que são cônsul honorários nos outros estados, todos dizem, né? Eu, por exemplo, assim, enquanto eu entrego em uma semana 120 passaportes, um colega meu entrega 2, entrega 4, entende? Então, assim, Santa Catarina realmente é o primeiro estado que tem mais luxemburgueses. Então, eu acredito hoje que, pelo menos em Santa Catarina, assim, não estou falando agora em cidadão que já pegou o passaporte, né? Estou falando em cidadãos mesmo, né? Se a gente fosse contabilizar até quem não conseguiu solicitar, porque não teve tempo hábil, que tem a ver com a lei, né? Chega a uns 20 mil. Penso eu que sim, 20 mil. E a senhora pode chamar de nome algumas comunidades onde estão... Sim, sim. Então, assim, os meus ancestrais, eles ficaram muito na comunidade onde a gente vai subir a serra, que realmente são lugares até mais difíceis de você fazer plantações, né? Mas eles se viraram e conseguiram. Então, nós temos, assim, Angelina, Ituporanga, Rio do Sul, né? Depois, no lado aqui, que a gente fica mais próximo daqui, onde a gente está, nesse local aqui agora, né? Nós vamos ter São Pedro de Alcântara, Major Gersino, que são comunidades muito fortes luxemburguesas, né? Muito fortes mesmo, tá? Depois a gente tem Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul. Nós temos no oeste também, no oeste catarinense, que fica 8 horas daqui, né? Nós temos luxemburgueses lá também. Na realidade, no estado de Santa Catarina, a gente tem praticamente em todas as cidades, eu já entreguei, né, passaportes para quase todas as cidades que compõem o estado de Santa Catarina. Nós temos quase 300 cidades catarinenses. Então, acredito eu que 80% tem cidadão luxemburguês. Perfeito, muito obrigado. Tá bom assim? Então tá. É isso? Foi perfeito. Porque foi isso mesmo, tá? Sim.